Nosso Deus e Pai que estás nos céus, nós queremos com toda a humildade apresentar-nos diante de Ti e pela fé sermos elevados até ao Teu trono de graça, onde Tu te relacionas mais especificamente com cada um de nós e onde particularmente Tu nos fazes beneficiar da Tua presença e desse relacionamento conosco. Por isso te pedimos que através do Teu Espírito a transformação que Tu iniciaste no nosso ser se possa continuar, seja efetiva e redunde realmente num testemunho também ele efetivo junto de todos aqueles que nos rodeiam e que todo o nosso falar, o nosso agir e o nosso pensar seja para a Tua honra e glória. Te agradecemos no nome e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Damos-vos a todos as boas-vindas, em especial às visitas que se encontram no nosso meio. E também aqueles que nos veem através da internet, sejam todos bem-vindos, que tenham todos um feliz sábado. E então, para dar início aos serviços desta manhã, vamos entoar o hino 413, Lugar de Paz, 413. Vamos orar de joelhos. Querido, bom e amado Pai, quero-te implorar a presença aqui na Tua Santa Casa de Oração para que nós possamos ouvir as Tuas palavras e sentir no nosso coração que Tu estás sempre perto de nós. Quero-te pedir uma grande bênção para o pregador desta manhã, Senhor, para que Tu possas abençoá-lo, para que Tu possas ser a sua voz. É tudo o que eu te peço em teu nome. Amém. Provai e vede. História de hoje, exame final. Este é Miguel Zarate Ohanama.
Ele é adventista do sétimo dia de berço. Vou contar-lhes parte de sua história que ocorreu no Instituto Cultural Peruano Norte-Americano. Professor, o motivo da minha visita ao seu escritório é pedir que o senhor me conceda uma permissão especial. Minha prova de licenciatura foi marcada para o sábado e eu não posso fazê-la porque sou adventista do sétimo dia. Entendo sua preocupação. Contudo, esta instituição tem estatutos que não podem ser modificados por um aluno. Portanto, você vai ter que fazer essa prova. Não poderíamos fazer uma exceção com você, senão teríamos que fazer isso com todos, e isso não é possível. Então, você tem que participar dessa prova. Miguel saiu do escritório do diretor muito triste, porque só lhe faltava uma prova, e seu desejo de se formar parecia impossível. Em sua casa, buscou ao Senhor por uma resposta. Deixou tudo de acordo com a vontade de Deus e então pediu que ele intervisse milagrosamente. Mas, Miguel, eu não acredito que você vai perder a última prova só por causa da sua religião. Mas por que você não pede permissão ao seu pastor? É só um sábado. Seus colegas de classe não compreendiam seus princípios nem a sua decisão diante dessa complicada situação. Com a proximidade da data da prova, tentou falar com o diretor mais uma vez. Senhor diretor, eu gostaria que o senhor, por favor, considerasse a minha petição. O senhor tem minhas qualificações em mãos. O senhor pode notar que eu sempre tive um rendimento acadêmico excelente aqui na instituição. Por esse motivo, eu lhe solicito, esta é uma data muito importante para mim, é a minha última prova. Eu gostaria que o senhor me desse essa oportunidade de poder alcançar o grau acadêmico que a instituição irá me outorgar. Por favor, considere o meu pedido. Tem certeza, Miguel, que suas qualificações são as melhores? Vamos ver então. Muito bom. Obrigado, muito obrigado. Se suas notas estão boas assim, será que você pode fazer a prova agora? Claro que sim. Diante de seus professores, não teve dúvida de escolher o melhor tema para falar. Ok, Sr. Zarate. Essa é a sua prova final. Nós sabemos que esta é uma situação especial para você. Qual foi o tópico escolhido? Bem, na Bíblia Sagrada, Foi está uma escrito bênção que... para ele poder dar um testemunho vivo, não somente da sua fiel observância do sábado, mas também de sua fé. Durante os minutos seguintes, ele pôde falar sobre a segunda vinda de Cristo e sobre a necessidade de se preparar para esse precioso e único momento. Enquanto ele falava, percebeu nos olhos de seus professores que, de alguma forma, suas palavras tocavam seus corações. Apesar de seu nervosismo por realizar sua prova de forma inesperada, ele conseguiu ser aprovado na prova final. Enquanto estive estudando inglês, também estudei Direito e Ciências Políticas, aqui na cidade de Huancayo. Atualmente, eu me dedico à defesa legal da Missão Andina Central, assim como exerço a responsabilidade de ancião da Igreja de Otambo. Mas minha história não termina aí. Produto do testemunho que dei na prova final para optar na graduação de professor de inglês, um dos professores chegou a conhecer o nosso Senhor Jesus. Ele foi à igreja, aprofundou seus estudos e foi batizado. Hoje ele faz parte da nossa igreja. Provai e vede. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando todo o nosso reconhecimento e gratidão.
Oremos então. Querido e bondoso Deus, nós te agradecemos muito pela bênção que tu nos dás de podermos te adorar nesta manhã e podermos adorá-lo não só através da nossa presença aqui, numa atitude de humildade, adorarmos-te através do louvor cantado ao teu nome e adorarmos-te também, Senhor, te louvamos e te agradecemos por isso, pela adoração que nós te podemos prestar através da entrega dos dízimos e das ofertas. Querido Deus, ajuda-nos a que cada vez que o façamos, possamos fazê-lo de uma forma honesta, de uma forma humilde, mas com um profundo sentimento de gratidão e de reconhecimento a tudo aquilo que tu fazes na nossa vida, nos fornecendo os bens materiais para a nossa sobrevivência com dignidade. Também, agora, bom Pai, queremos pedir-te que possas dirigir aqueles que vão usar estes recursos de forma a que eles não só possam ser bem administrados, mas possam ser multiplicados no sentido de trazer almas a Cristo e que todos estes recursos, este dinheiro possa ser usado, Senhor, para o engrandecimento e a glorificação do teu nome. Te pedimos e agradecemos tudo, humildemente em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Particularmente esta semana foi uma semana em que a Igreja esteve unida em oração por alguns pedidos em particular, por algumas pessoas adoentadas, e eu neste momento, ao cantar esta música, reflito muito sobre essa presença do nosso bom Deus e que possamos ser elevados na certeza que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis, que nos cobre com as suas mãos e está presente nas nossas vidas. Então, ao cantar este hino, que todos nós possamos ter a certeza que o Senhor está atento ao nosso clamor e à nossa oração. Sobre as
descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Em ti sempre confiar. Se o trovão e o mar se erguendo vai, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois és meu Deus. Quero saudar de uma forma muito especial todos os irmãos que aqui estão, dizer-vos que é muito bom podermos estar juntos neste sábado, neste bonito sábado para a adoração. Saudar também aqueles nossos amigos que estão conosco, ou pela primeira vez, ou que nos visitam. É sempre um grande prazer poder tê-los conosco. São muito bem-vindos cada um de vós que está nesta manhã aqui. Nós temos nesta manhã também a dirigir-nos a palavra alguém que não costuma estar habitualmente conosco, é o pastor Artur Machado, que está de visita por incumbência das suas funções na União, como secretário da nossa União. O pastor Artur Machado veio visitar a segunda vez neste quinquênio as igrejas na Madeira. E ele já é, portanto, um conhecido desta igreja e desejamos que o Senhor o possa abençoar e usar na mensagem desta manhã. Artur, que Deus te abençoe, por favor. Muito bom dia, um bom sábado. Trago-vos os cumprimentos dos restantes membros da administração da União, do pastor António Rodrigues e do irmão Rui Dias, o tesoureiro. Eles ficaram pela região de Lisboa e hoje coube-me a mim, ou melhor dizendo, ontem coube-me a mim, poder viajar até à bela Ilha da Madeira e de estar hoje com os irmãos. Ontem já tive a oportunidade de estar com os secretários e de poder fazer com eles a auditoria da Secretaria das Igrejas de Funchal e do Caniço. E, portanto, hoje estou convosco. Logo à tarde nós falaremos muito concretamente sobre o crescimento da Igreja. Eu convidava-vos a estar presentes porque vocês verão algumas coisas interessantes sobre crescimento de igreja e como é que as igrejas podem tornar-se muito mais efetivas e não apenas no seu crescimento numérico, mas também na qualidade que elas têm e que essa qualidade é que pode trazer o crescimento numérico. Aqui há alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir ao Egito. Nunca tinha tido essa oportunidade e, portanto, aproveitei a oportunidade e fui. Fui juntamente numa excursão com outros membros adventistas, visitámos a Jordânia, visitámos Israel e depois, pelo sul de Israel, nós entramos no Egito. E fomos avançando no Egito, tivemos a oportunidade de ir ao Sinai, de passar ali algumas experiências interessantes e depois fomos até ao Cairo. O Cairo é uma cidade enorme. Na cidade do Cairo cabe a população de Portugal inteiro.
Portanto, eles têm 11 milhões de pessoas. E ali no Cairo nós ficámos 2 noites e o nosso hotel ficava mesmo de frente para a Esfinge. Ou seja, do meu quarto de hotel eu via a Esfinge. Foi a única coisa que me valeu. Porque não dormi. Nem eu, nem o meu colega de quarto. Cidade que não dorme. Ou seja, há sempre barulho a toda a hora. E eles têm, nas regras de trânsito que devem existir ali no Egito, eu pelo menos apercebi-me que havia uma regra de trânsito válida para todos os lados. Os irmãos seguirão de carro para onde vos der mais jeito. Nem que seja à contramão. E a única alternativa que vocês têm é buzinar. Portanto, à meia-noite, à 1 da manhã, às 2 da manhã, às 3 da manhã, era buzinadela, não parava. E quando eu comecei a dormir qualquer coisa, eram mais ou menos 4 da manhã, ali a 600 metros do hotel onde havia uma mesquita, e o homem começou a anunciar as orações. Eram mais ou menos 4 da manhã, 4 e qualquer coisa da manhã, pelos alto-falantes da mesquita, ele começa a chamar às orações e acabou-se no sono. Acabou. Noite seguinte, eu agora já estava informado que de qualquer das maneiras não ia dormir, portanto eu e o meu colega agarrámos nos sapatos, como se costuma dizer, e fomos dar uma volta. Saímos do hotel e fomos dar uma volta. Fomos passear um bocadinho. E de repente, ao passear um bocadinho, entramos numas ruas estreitas, deixámos as avenidas alcatroadas, entramos numas ruas estreitas com uns prédios já decrépitos, estrada de terra batida, era de noite, e nós os dois, ocidentaizinhos, portugueses, de repente estávamos assim perto de um café onde havia vários muçulmanos, e eles chamaram-nos, e nós fomos até lá, eles perguntaram-nos de onde é que nós éramos, e nós dissemos que éramos portugueses, falámos em inglês, dissemos que éramos portugueses, e imediatamente aqueles homens abriram-se em elogios. Portanto, aqui há uns anos eu lastimo, mas na época em que eu lá estive, o Cristiano Ronaldo ainda não era a figura que é hoje. Portanto, as 2 figuras do futebol mais conhecidas ali eram o Luís Figo e eram o José Mourinho. E quando nós dissemos que éramos portugueses, eles imediatamente disseram: "Ah, José Mourinho, ah, Luís Figo, ah, este clube assim, o Inter de Milão." E nós assim: "Pois, eles jogam futebol, são portugueses." E estivemos ali a tomar um chá com pessoas que nós nunca vimos, com que nunca contactámos. E eu lembro-me de estar a dizer ao meu colega, e dizia-lhe assim: "Olha, isto é simples. Se eles quiserem, rápidos, fazem o que for preciso e ninguém sabe de nós." Porque a verdade é esta: estamos numa terra estranha, se não somos muçulmanos, somos cristãos, o que nos está a safar aqui no meio disto tudo é o futebol. Desce. Porque de resto nós desaparecíamos mesmo. Mas pronto, lá tomámos um chá, lá estivemos com eles e depois lá dissemos que tínhamos que ir à nossa vida e eles despediram-se de nós. E isto deu-me o ensejo de percebermos uma coisa que é importante para a nossa sensibilidade, não apenas como seres humanos, mas como cristãos. Todos nós pertencemos a lugares. E os lugares têm uma influência determinante na nossa vida. E na nossa própria existência, na nossa própria história, nós vamos percorrendo lugares. E esses lugares também, por sua vez, têm uma influência na nossa existência. Basta nós dizermos de onde somos, imediatamente nós somos catalogados com um lugar. Imediatamente. No nosso local de nascimento. E se nós repararmos bem, os grandes marcos da nossa vida estão todos eles ligados a lugares. De tal maneira que nós poderemos dizer facilmente a uma pessoa: "Tu percorrestes e eu te direi quem tu és." Porque essa é realmente a marca do ser humano. E esta manhã eu gostaria de vos convidar a iniciarmos a nossa reflexão a partir de uma passagem do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, como sabem,
É o último livro escrito por Moisés, Deuteronômio, capítulo 12. Vamos aos versículos 10 a 12. Deuteronômio 12, os versículos 10 a 12. E diz-nos o seguinte, esta passagem de Deuteronômio 12, versículos 10 a 12. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas e o levita que mora dentro das vossas cidades e que não tem porção nem herança convosco. O livro de Deuteronômio é o legado de Moisés a um povo que era escravo, que aprendeu o que é a liberdade e que vai entrar numa terra para viver como ser livre. E nessa terra que vai viver como ser livre, Deus, através de Moisés, deu-lhe várias passagens semelhantes a esta, que mostram que haveria lugares específicos, lugares específicos para a adoração comunitária, para a adoração do povo de Israel. Tempos específicos e lugares específicos. A legislação de Israel, aquela que tem a ver com os sacrifícios, aquela que tem a ver com a adoração, é marcada por estas duas características: tempos e lugares. E tempos e lugares porque Deus criou-nos como seres espaciais e temporais. Nós ocupamos espaço e nós temos um determinado período de tempo e somos marcados por esse tempo. E, portanto, estas duas características, Deus, percebendo isso, deu lugares ao seu povo, espaços, onde esse povo se possa, por um determinado período de tempo, encontrar em comum e encontrar também com o seu Deus. E por isso nós estamos inevitavelmente marcados pelos lugares que frequentamos, inclusivamente pelos lugares espirituais que frequentamos, pelas igrejas que frequentamos. Nós somos marcados pelas igrejas que frequentamos e marcamos também nós esses lugares. E é interessante como esta experiência do lugar é determinante na história da Madeira e na história do povo português. Se nós olharmos para o mapa, nós vemos que Portugal continental fica no extremo da Europa, longe de onde tudo se passa. Somos simultaneamente duas coisas. Estamos longe do centro da Europa, longe da Alemanha, longe da França, longe da República Checa, longe de onde se passou a grande história europeia, mas ao mesmo tempo somos uma porta de entrada para a Europa. E, portanto, os portugueses, que até poderiam ter alguma ambição de poder ir para a Europa adentro, não podiam, porque logo a seguir a Portugal continental, o país que nos faz fronteira, a Espanha, não tínhamos assim boas relações de amizade. Portanto, não podíamos entrar pela Europa adentro. Logo, aquilo que nós tivemos que fazer, já que não podemos dentro, entrar pelo oceano dentro. Foi isso que os portugueses fizeram. E a Madeira nasceu. A Madeira nasceu justamente desse entrar pelo desconhecido adentro, entrar pelo mar adentro. E descobriram-se outros territórios, entre os quais a Ilha da Madeira. E o lugar é isto. O lugar é mais ou menos como o espelho de uma pessoa. Para compreendermos uma pessoa, temos que segui-la sucessivamente pelos lugares da sua existência, pelos lugares que ela vai ocupando. Isto é de tal maneira interessante que a palavra alemã para pessoa, para ser, a palavra alemã Dasein, significa justamente o ser ali, ou estar ali. É o lugar. E Deus, sabendo isso, dá-nos lugares específicos para o nosso crescimento espiritual. Este Deus é o Deus do lugar. E esta manhã eu queria justamente refletir com os irmãos e perceber se a Igreja do Funchal, se este espaço onde nós nos reunimos, é um lugar
ou não é um lugar. Se é um lugar ou se não é lugar nenhum. E já vamos perceber o que é que eu vos estou a tentar dizer. Vamos ao livro de Gênesis, ao capítulo 28. Livro de Gênesis, capítulo 28. E vamos ler a partir do versículo 10. Livro de Gênesis, capítulo 28, a partir do versículo 10. É a história de Jacó. E os irmãos conhecem bem este relato. E diz-nos assim: E partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus iam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. E despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade, que outrora se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. O que é que define um lugar? Há 3 características que definem um lugar. Para que um lugar seja um lugar, ele tem que ser identitário, tem que conferir uma história com sentido e tem que ser relacional. Ora, neste relato que os irmãos acabaram de ver e de ler, nós temos Jacó. Quando Jacó chega a este lugar, qual é o nome deste lugar? Qual é o nome dele? Antigamente chamava-se Luz, mas o relato começa por nos dizer que ele não tem nome. Diz-nos que ele chegou a um lugar. E Jacó chegou àquele lugar simplesmente para dormir. Ele vinha ali para dormir. Ele vinha de uma situação difícil. Certamente que ele vinha a refletir naquilo que ele fez. Perdeu a... Esteve a pontos de entrar numa luta com o irmão. Vinha a fugir para uma terra que ele não conhecia, para uma família distante que ele nunca tinha visto. E, portanto, ele vai nessa viagem e chega ali naquele lugar para dormir. Jacó não tem intenção nenhuma de ter qualquer experiência com Deus naquele lugar. Mas Deus está à espera de Jacó naquele lugar. Para Jacó é apenas um lugar para dormir. Para Deus é um lugar onde ele se pretende revelar a Jacó. E depois dessa revelação, Jacó percebe que Deus, nesse encontro que teve com ele, que Deus lhe confere uma identidade, que Deus se quer relacionar com ele, e Jacó até faz uma promessa: se tu fores comigo, de tudo aquilo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Deus sabe que essa promessa é uma promessa tênue. Mas este princípio desta história, deste lugar ao qual Jacó vai dar o nome de, traduzido é Casa de Deus, ao qual ele vai dar o nome Casa de Deus, este lugar vai ser determinante ao longo da história de Jacó. Sabem, irmãos, uma experiência que nós fazemos todos na igreja. Quantas vezes pessoas não vêm à igreja sem qualquer intenção de se tornarem membros desta igreja?
Às vezes as pessoas vêm à igreja, outras vezes elas vêm à igreja pelo convite de um amigo, às vezes vêm à igreja para assistir a uma cerimónia, vai haver um batismo, ou vai haver de uma criança, até há um funeral e as pessoas vêm por consideração, vêm à igreja por determinadas razões. Vêm a este lugar, por qualquer razão que seja. A questão é saber se neste lugar em que elas vêm, elas vão encontrar uma relação, elas vão encontrar uma identidade e elas vão encontrar uma história com sentido. É isso que vai determinar se este lugar, que é a Igreja do Funchal, será ou não será um lugar para essas pessoas. Mas continuamos com a história de Jacó. Abraão já tinha estado aqui, onde Jacó esteve. E para Abraão não tinha havido uma experiência semelhante. Ele tinha passado por aqui. É Jacó que tem realmente este nome. E agora no capítulo 31 do mesmo livro de Gênesis, Jacó continua o seu percurso, ele sai daqui e ele vai para Harã, para a casa dos seus familiares. Lá, como os irmãos sabem, ele vai casar 2 vezes. E no capítulo 31, no versículo 11 a 13, quando está na hora de vir embora, reparem qual é a motivação de Jacó para vir embora. Gênesis 31, versículos 11 a 13. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, ele está a explicar à família que é a hora de vir embora. O anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. O Deus que se apresenta a Jacó é o Deus de onde? Lugar. E quando Deus se apresenta a Jacó como sendo o Deus daquele lugar específico, Jacó lembra-se que ele tem uma experiência com Deus. Ele lembra-se, é verdade, eu sou um enganador. Eu enganei o meu irmão, eu enganei o meu pai e eu aqui onde estou já enganei os meus familiares. Mas Deus disse-lhe, está na hora de regressar, Jacó. O Deus de Betel. E é em Betel que Deus vai confirmar a mudança de caráter deste Jacó. Agora em Gênesis, no capítulo 35, se os irmãos forem ao capítulo 35 de Gênesis, a partir do versículo 9, diz-nos assim, e vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti e reis procederão de ti. A terra que dei a Abrão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti à tua descendência. E Deus se retirou dele e levando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele e derramou sobre ele uma libação e lhe deitou óleo. E ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó chamou Betel. Betel é um lugar, um triplo lugar para a experiência de Jacó, para a experiência espiritual de Jacó, para o crescimento espiritual de Jacó. A igreja deve ser um lugar para a nossa experiência espiritual, para o nosso crescimento espiritual, desenvolvimento espiritual. Há um lugar para esse desenvolvimento e para esse crescimento espiritual se a igreja cumprir 3 características. Se ela for identitária, se ela der espaço para um relacionamento e se ela nos conferir uma história com sentido. Betel, mesmo depois de Israel ter ido para o Egito e ter regressado, Betel continuou a ter um lugar fundamental na experiência do povo de Israel. Era a Betel que o povo de Israel vinha para chorar, para se converter, para se relacionar com Deus. Os irmãos lembram-se que Samuel, o profeta Samuel, tinha 3 lugares de eleição
Vamos lá fazer um concurso bíblico. Quem se lembra quais eram os 3 lugares de eleição pelos quais Samuel andava? Mispá, Gilgal e Mispá, Gilgal e Betel. Os 3 lugares por onde Samuel andava. No tempo de Elias e de Eliseu, era o lugar onde estavam os filhos dos profetas, ou seja, aqueles que serviam ao Senhor. Durante muito tempo, Betel teve esta designação, até o momento em que os reinos se dividem, até o momento em que Roboão faz explodir o reino de Israel. O norte para um lado, o sul para o outro. Do outro lado do reino do norte está um rei. Qual é o nome desse rei? Jeroboão. E Jeroboão sabe uma coisa. Deus tinha dito ao povo de Israel 3 vezes ao ano. O povo de Israel se deve reunir onde? 3 vezes ao ano. Onde? Não é em Betel. Onde? Onde? 3 vezes. Meus irmãos, recomenda-se o estudo da Bíblia. A leitura e o estudo da Bíblia. Com Salomão já se tinha construído uma coisa muito importante. O quê? O templo. 3 vezes o povo de Israel tinha que ir em peregrinação aonde? A Jerusalém. E, portanto, Jeroboão agora tinha um problema. Nós dividimos, nós somos o reino do norte, eles são o reino do sul, mas 3 vezes ao ano eles têm que ir aonde? A Jerusalém. E Jeroboão pensou, se eles vão a Jerusalém, o que vai acontecer é simples. Vão-lhes encher os ouvidos e a minha cabeça corre o risco de não ficar durante muito tempo no mesmo sítio. E, portanto, Jeroboão engendrou um esquema. Se Deus dá lugares ao povo de Israel para adorar, eu específico ao povo do norte para adorar. Sabem qual foi o lugar que Jeroboão escolheu? Betel. E Jeroboão pôs ali um bezerro de ouro e disse, aqui é o lugar onde vocês vão adorar. E eles adoraram. Iam mais a Jerusalém. Betel. E é por isso que os profetas, o profeta Amós, o profeta Oseias, vão dar outro nome a Betel. Betel já não se chamará mais Betel, mas vai se chamar Bet-Raven. Bet-Raven significa casa de iniquidade. O que é que significa Betel? Casa de Deus. A casa de Deus transformou-se em casa de iniquidade. Só que aqui nós temos um problema. O que é que eu vos disse que um lugar tem que ter como 3 características? Identitário, relacional e conferir uma história com sentido. Agora digam-me uma coisa. Para o povo do norte que ia a Betel, aquele não continuava a ser um lugar relacional? Continuava. Não continuava a ser um lugar identitário? Continuava. Não continuava a dar-lhes uma história com sentido? Continuava. Mas tinha deixado de ser Betel. Tinha-se transformado em Bet-Raven. Para Deus, aquele já não era um lugar. Mas eles achavam que ali continuava a ser o seu lugar. Interessante. A mesma experiência os irmãos vão encontrar com Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 23 e no versículo 38, os irmãos têm uma frase de Jesus. Uma frase que marca determinantemente um determinado lugar. Uma frase de Jesus, Mateus 23, 38. O que é que diz essa frase? Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. A quem é que Jesus estava a referir? Ao templo. E diz a irmã White no livro de Já Todas as Nações, quando Jesus, naquela tarde, saiu daquele lugar, quem é que saiu com ele? Quem é que saiu com ele quando Jesus saiu do templo naquela tarde? Além dos discípulos. Quem é que saiu com Jesus quando Jesus saiu do templo daquela tarde, depois de dizer, eis que a vossa casa vai ficar deserta? Deus. Deus saiu. Deus saiu. O templo continuava ali, mas agora era apenas um lugar histórico.
era apenas um lugar cultural. A presença de Deus já não se fazia sentir mais ali. E, no entanto, paradoxo dos paradoxos, Jesus Cristo morre, Jesus Cristo ressuscita, e onde é que os discípulos continuam a ir? Onde é que os discípulos continuam a ir? Ao templo. Deus tinha dito, Jesus Cristo tinha dito, a vossa casa vai ficar deserta, não faz mais sentido. O templo deixou de ser um lugar identitário, um lugar relacional, um lugar que conferisse uma história com sentido. E, no entanto, os cristãos, muito depois de Jesus Cristo ressuscitar, muito depois de Jesus Cristo ascender aos céus, os cristãos continuavam regularmente a ir ao lugar onde Deus tinha dito, já não é o lugar. Eles continuavam. E o que é que foi preciso fazer? Foi preciso escrever a Epístola aos Hebreus para dizer o templo, pelo qual vocês têm uma admiração profunda, o templo onde vocês fazem os sacrifícios, o templo onde vocês vão adorar, já não serve de nada. Por que é que eu vos estou a dizer amanhã? Porque na nossa história nós somos marcados por lugares. Mas temos também uma coisa que se chama não lugares. Há lugares e há não lugares. Vou-vos dar exemplos de não lugares. Uma autoestrada é um não lugar. Um hospital é um não lugar. Um aeroporto é um não lugar. Um hipermercado é um lugar. São considerados lugares. Bom, porque eles não conferem uma identidade, porque eles não conferem uma história com sentido e porque eles não são relacionais. Por estes lugares que vos mencionei agora, que são não lugares, nós passamos rapidamente. Sobretudo pelos hospitais, é bom que nós passemos rapidamente. Pelas autoestradas também. E normalmente com estes espaços, o que nós conferimos é um lugar contratual. Um lugar contratual. Temos um contrato, ou vamos ao hipermercado fazer compras, ou passamos no aeroporto apenas porque estamos em trânsito, com um bilhete de avião para ir para algum outro lugar. Passamos nas autoestradas, pagamos uma portagem. E normalmente nestes não lugares, o que se estabelece, o que dizem os especialistas, é que se estabelece uma relação na qual, nós sermos nós próprios, nós temos que agir da mesma maneira que todos os outros agem. E os especialistas definem estes lugares como não lugares. E há uma coisa interessante, um destes especialistas, um destes etnólogos, justamente um dos homens que escreveu um livro que eu vos aconselho a ler, O Não Lugar, chama-se Marc Augé. E Marc Augé tem uma frase lapidar no seu livro. Ele diz assim: a possibilidade do não lugar nunca está ausente, seja de que lugar for. A possibilidade do não lugar nunca está ausente, seja de que lugar for. Significa isto, que qualquer igreja adventista do sétimo dia deve ser um lugar. Deve ser um lugar onde qualquer pessoa que venha encontre a sua identidade, estabeleça aqui uma relação com Deus e com o outro e tenha realmente uma história que seja uma história com sentido. Mas qualquer igreja adventista se pode transformar num não lugar. E os irmãos podem até nem dar por ela. E o pastor pode até nem dar por ela. Tal como os discípulos continuaram a ir ao templo depois de Jesus Cristo ter dito: eis que a casa vai ficar deserta. Tal como os judeus no norte continuaram a ir a Betel, apesar dos profetas dizerem: isto já não é a casa de Deus, é a casa da iniquidade. Qualquer igreja se pode tornar uma não igreja. Qualquer igreja se pode tornar um lugar onde a minha vida espiritual, em lugar de crescer, estagna. Um lugar onde eu, para chamar outros para encontrar o Salvador, eles não o encontrem.
Um lugar onde nós estejamos mais apegados às tradições e ao formalismo do que à possibilidade de nos desenvolvermos. Qualquer igreja adventista do sétimo dia, incluindo a Igreja Adventista do Funchal, se pode tornar um não lugar qualquer. Agora, como é que nós podemos evitar que uma igreja se torne num não lugar? Dizem os especialistas que há 8 formas de evitar isso. Eu vou dizê-las muito rapidamente. Primeiro, se a igreja tiver uma liderança capacitadora, isto é, uma liderança com visão, uma liderança que delegue, uma liderança que esteja aconselhada e capaz de efetuar as mudanças necessárias para que a igreja continue a ser um lugar. Segundo, se a igreja tem um ministério apoiado nos dons espirituais. Terceiro, se a igreja possui uma espiritualidade apaixonada, isto é, uma fé em Jesus Cristo e que se traduz num real relacionamento entre cristãos. Não é num real relacionamento entre cidadãos, já não era mau, mas é num real relacionamento entre cristãos. Há muitos cristãos que são apenas cidadãos e há cidadãos que agem melhores do que muitos cristãos. Quinto, se a igreja tem estruturas funcionais que combinem a vida na igreja com planos que ajudem a alcançar os objetivos. Sexto, se a igreja tem pequenos grupos em várias áreas. Sétimo, se a igreja tem o evangelismo orientado para as necessidades das pessoas. Oitavo, se a igreja desenvolve relações fundamentadas no amor. 8 remédios para que a igreja continue a ser um lugar. Jürgen Neumann é um homem que é o guardião de uma cidade espetacular. Uma cidade bonita. Se alguma vez vocês forem à Alemanha, a Berlim, façam um desvio 40 km mais a norte e vão à cidade de Hunsdorf. Na cidade de Hunsdorf aconteceram 2 coisas interessantes. Hitler transformou uma boa parte daquela cidade no primeiro aquartelamento de panzers e depois da Segunda Guerra Mundial, aquela cidade ficou ocupada pelos russos. Mas a cidade em si é bonita. A cidade é construída no século pelo tem edifícios verdadeiramente belos. Mas, como eu vos disse, no final da Segunda Guerra Mundial, a cidade foi ocupada pelos russos. E estavam instalados naquela cidade a tropa de elite russa que, no meio da Guerra Fria, estava pronta para entrar em ação se a Guerra Fria alguma vez se tornasse quente. 50 mil soldados e respectivas famílias. É claro que eles construíram mais edifícios. Construíram piscinas, construíram teatros, construíram espaços públicos, construíram coisas interessantes. Mas a Guerra Fria demorava e as pessoas tinham de fazer alguma coisa. Sabe o que é que faziam em Hunsdorf? Limpavam. Eles limpavam. De maneira que, rapidamente, houve um ditado que se popularizou na Alemanha de Leste. Em Hunsdorf, até as folhas das árvores brilham. Era o ditado que se tinha popularizado, porque eles limpavam tudo. Entretanto, como os irmãos sabem, a Guerra Fria acabou, deu-se a perestroika, o muro de Berlim caiu e os soldados soviéticos regressaram. E Hunsdorf ficou vazia. E se os irmãos quiserem ir a Hunsdorf, vão reparar numa coisa gira. Continua vazia. Apesar do Estado alemão ter dado subsídios a quem quiser ir para Hunsdorf, apesar do Estado alemão ter proposto empresas que se estabeleçam em Hunsdorf, apesar do Estado alemão posto à venda certos espaços de Hunsdorf, a cidade continua vazia. O único habitante daquela cidade é este guarda, Jürgen Neumann, que vos guiará se vocês algum dia forem a Hunsdorf. E aqui temos como um lugar, outrora resplendente de vida, outrora borbulhante de existência. Hoje em dia, é um lugar, porque ficou preocupado com a ocupação soviética. E os alemães
não quiseram voltar a ocupar aquela cidade. A igreja foi desejada por Deus para ser um lugar de revelação, para ser um lugar onde a minha identidade com Deus se crie. A igreja foi desejada para ser um lugar relacional, onde a minha relação com Deus faça toda a diferença na minha vida. A igreja foi criada por Deus para me conferir uma história com sentido. Uma história com sentido nesta existência e uma história com sentido numa existência futura, porque todos nós estamos a caminho da eternidade. De uma maneira ou da outra, estamos a caminho da eternidade. A questão à qual nós temos que responder é se eu estou a contribuir para que a igreja continue a ser um lugar ou um não lugar. Se alguém que vem à minha igreja encontra aqui uma identidade, encontra aqui uma relação, encontra aqui uma história com sentido. Porque tal como Jacó, quando foi àquele lugar, não ia sequer ali para se encontrar com Deus. Pode acontecer que alguma pessoa entre por aquela porta sem a mínima intenção de se encontrar com Deus. Mas eu sei uma coisa, neste lugar, Deus tem um encontro com cada pessoa. E Deus pode ter um encontro com essa pessoa que entra ali sem querer encontrar-se com Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que dentro deste lugar, dentro deste espaço, todas as outras pessoas transmitam a essa pessoa que este é um lugar com identidade, que este é um lugar de relacionamento, que este é um lugar com uma história com sentido. Porque, irmãos, a igreja, para ser uma igreja, só pode ser o lugar em que eu me sinto em casa, em que eu me sinto em segurança, em que eu me sinto em liberdade, em que eu afirmo sem qualquer sombra de dúvidas: este é o meu lugar. Que Deus nos ajude para que na Igreja do Funchal, qualquer um de nós, qualquer pessoa que aqui vem, diga sem ambiguidades: este é o meu lugar. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora terminar o culto desta manhã entoando o hino número 507. Deus
Nosso bom Pai, agradecidos somos a Ti, Senhor, pela reflexão espiritual que nos trouxeste nesta manhã e pelo chamado de atenção que nos fazes também em relação à responsabilidade que cada um de nós pode e tem no fato de fazermos deste lugar um lugar de adoração, um lugar de significado e relevância espiritual para cada pessoa que aqui venha. Ajuda-nos, bondoso Deus, a que, através da nossa própria espiritualidade, tudo aquilo que trouxermos seja um acréscimo em forma de adoração e em forma de louvor ao Teu nome, de maneira que o ideal que Cristo desejou para os Seus filhos, para os Seus discípulos, de que se amassem verdadeiramente uns aos outros, porque disto resultaria uma atitude de louvor ao próprio Deus e seríamos identificados como verdadeiros discípulos de Cristo. Senhor, ajuda-nos naquilo que está ao nosso alcance também a podermos fazer com que a nossa comunhão e a nossa relação, tanto pessoal, uns com os outros como contigo, possa ir nesta mesma direção. Agradecidos somos a Ti, Senhor, porque Tu bondosamente nos fazes pensar e refletir sobre estas questões. E ajuda-nos agora, bom Pai, a que tudo isto se possa transformar em ações e atitudes adequadas na Tua Igreja. Te pedimos e Te agradecemos isto em nome de Jesus. Amém, Senhor.